O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Cruzeiro Esporte Clube é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã, na despedida de John Arias. E esse time vai sendo cada vez mais gostoso de assistir. É um time muito interessante esse do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre quando o Cruzeiro anunciou o Léo Jardim, acabou rescindindo com o Dudu. Fiz um vídeo, vou deixar até no card aí acima para vocês conferirem, sobre essa mudança de perspectiva do Pedrinho e dessa SAF. Porque se a gente olha, no começo da temporada, era um Cruzeiro perdido, era um Cruzeiro apostando em medalhões, como o Gabigol, como o Dudu, que não levaria esse time a lugar algum, com o Fernando Diniz muito pressionado e se vendo obrigado a escalar esses jogadores. Com a chegada do novo técnico, o técnico português que comandou o Kylian Mbappé, então, muito interessante a gente ver essa movimentação em que o Cruzeiro demite o Alexandre Matos, que é um gerente de futebol que eu não gosto, contrata muito jogador, às vezes até pelo nome, então é um jogador, é um cara que contrata muitos medalhões, não tem dó de dinheiro, digamos assim. Traz o Léo Jardim e ele vai rendendo bons frutos com esse time. O que joga o Caio Jorge é algo absurdo. 12 gols no Campeonato Brasileiro em 13 rodadas. É um jogador fantástico, um jogador muito diferente. Em 14 jogos no Cruzeiro, no caso, né? O Flamengo é que tem um jogo a menos, já tem times com jogos a menos, mas em 14 jogos ele tem 12 gols e posicionamento letal. Um cara realmente muito diferente. Dá gosto de ver o Caio Jorge. Tô passando pra vocês o gol dele contra o Fluminense. Repara na posição dele. Ele atrai a marcação e quando a marcação acha que ele tá nas costas, ele já tá na frente. Ele antecipa a marcação e aí faz o gol com muita tranquilidade. É um Cruzeiro que dá gosto de ver. Dá dando muito gosto de ver esse Cruzeiro jogar. E eu trouxe aqui alguns números. O Caio Jorge, ele tá marcando em praticamente todos os jogos. Fez 3 gols contra o Grêmio na goleada por 4-1. Fez 2 gols contra o Palmeiras na vitória por 2-1. Olha só a importância dele. Fez gol contra o Fortaleza, fora de casa. Eu não vou contar esses amistosos que tiveram recentemente. E o Gabigol vai sendo cada vez mais esmagado, empurrado para o banco de reservas. Gabigol hoje entrou aos 43 minutos do segundo tempo. Mal encostou na bola. É um jogador que precisa se provar, mas não vai ganhar minutos. Acho muito difícil. Com a fase que o Caio Jorge está, o Gabriel vai ter que aproveitar situações de jogo em que o Léo Jardim acha que ele vai ser útil. Vai ter que aproveitar talvez alguma suspensão do Caio Jorge, ou uma suspensão de algum atacante, ou até mesmo lesão, ou se não preservação. Mas é difícil pensar em preservação, porque o Cruzeiro agora disputa somente o Campeonato Brasileiro, né? Difícil a gente ver esse Cruzeiro cair de produção, porque é um time muito concentrado. Os jogadores entenderam o papel de cada um e o Pedrinho tem total confiança no Léo Jardim, vem demonstrando isso. Mas o Cruzeiro não é um time de posse de bola, viu? Acho que os jogos que o Cruzeiro vai ter mais dificuldade vai ser quando o Cruzeiro precisar ter a posse de bola e propor jogo. Por quê? Se a gente for analisar com os números do SofaScore os times com mais posse de bola, o Cruzeiro é apenas o 16º nesse quesito. Tem 45% de posse de bola de média dentro de todos os clubes do Campeonato Brasileiro, ficando apenas na frente do Vitória, do Grêmio, do Cruzeiro e do Ceará, do Juventude, perdão. Então, quando a gente vai analisar esses dados, a gente vê que é um time que gosta de um futebol reativo. É um time de muitos contra-ataques. A vitória do Fluminense foi construída dessa forma. A vitória contra o Grêmio faz uma pressão, faz o primeiro gol, o Grêmio sai um pouco e aí é letal nos contra-ataques. A vitória contra o Palmeiras também é da mesma forma. Contra o Flamengo é um prato cheio da gente perceber que foi realmente fazendo esse tipo de jogo. E, consequentemente, com esse estilo de futebol mais reativo, é um time que desarma muito. É o terceiro time nesse quesito de desarmes, tem uma média de 19,1 desarmes por jogo, o Cruzeiro. É uma média de desarmes muito alta. Então é um time que está sempre mordendo. E um time que tem Lucas Romero e Vidalba vai morder o tempo todo.
É um time muito aguerrido, é um time que vai morder, é um time que vai pressionar e vai tentar roubar a bola a todo custo. Pra quê? Pro Matheus Pereira receber essa bola no meio e conectar com o Caio Jorge. Ou senão o próprio Fagner, que fez um corredor muito lindo, deu a bola lá em cima e aí ficou tranquilo pro Caio Jorge fazer o gol. Essas situações do Cruzeiro é muito interessante a gente se perceber dentro do jogo, dentro do campo de jogo. Vai dando gosto ver como esse Cruzeiro está se comportando, ver como esse Cruzeiro está montando esse time. Como eu te falei, é um time mais de transição, não é um time de posse de bola. Eu acho que realmente vai ser isso. Onde o Cruzeiro vai encontrar mais dificuldade vai ser nas partidas que ele tem que ter a bola. Que partidas são essas? Mineirão contra um Juventude, contra um Vitória, contra um Ceará. Times que tendem a deixar a bola com o Cruzeiro. E principalmente quanto mais forte o Cruzeiro vai ficando, vai se firmando como líder do campeonato. Óbvio, tem um jogo a menos, mas é o líder sim. As coisas vão ficando um pouco mais difíceis. E aí o Léo Jardim vai ter que saber construir essa equipe que está muito bem treinada. É a quarta melhor defesa com apenas 9 gols sofridos. Tem o segundo melhor ataque, 21 gols marcados. São 6 gols marcados nos últimos 2 jogos. E sofreu apenas um, aquele do 4-1 contra o Grêmio. Então foi uma volta espetacular. Um Cruzeiro pressionando, um Cruzeiro amassando, um Cruzeiro realmente que vai trucidando os seus adversários nesse sistema de pressão, nesse sistema de ofensividade. Caio Jorge chegando ao seu 12º gol. A gente tem aqui um detalhe, o Matheus Pereira foi o autor das 2 assistências de hoje, do jogo contra o Fluminense. Então ele salta de 3 assistências para 5, esse número aqui está desatualizado. Então ele agora tem 5 assistências e se torna o maior assistente desse campeonato brasileiro. Muito interessante ver esse time jogar, é um time com 9 vitórias, é um time jogando um futebol muito legal, futebol reativo, não é um futebol de pressionar o tempo todo em cima do adversário, de ter a posse de bola. Não, é um futebol que busca essa reação, esse poder de contra-ataque muito forte, a pressão extrema. O terceiro time que mais desarma no campeonato, com o Vidalba, com o Lucas Romero, fazendo essa pressão, tendo o Matheus Pereira como esse camisa 10, literalmente um camisa 10, para conectar o sistema defensivo com o sistema ofensivo, com o Caio Jorge fazendo muitos facões, com a velocidade que ele tem e a fase fenomenal que ele atravessa. O Cruzeiro vem jogando um futebol fantástico com o Léo Jardim no comando. É impressionante como joga esse Cruzeiro, é fantástico o que vem fazendo o Léo Jardim. Se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho e até a próxima.